Oi, gente, é importante ter clareza do que estava acontecendo aqui. Bolsonaristas e o chamado centrão, que eu prefiro chamar de direitão corrupto, né? Eles estavam querendo aprovar a anistia para os golpistas, ou seja, são passadores de pano para inimigos e criminosos contra a democracia. Gente que cometeu crime contra a democracia, esse pessoal quer passar pano, quer perdoar esses golpistas. Por que eles querem fazer isso? Porque muitos dos bolsonaristas incentivaram esse golpismo. Muitos são cúmplices desse golpismo. Então, estão defendendo os golpistas criminosos porque eles próprios são cúmplices. Incentivaram, alguns estimularam esse golpismo. E isso mostra a fragilidade das nossas instituições e as pessoas de esquerda e os democratas de verdade têm que ir nas ruas. Precisamos organizar uma manifestação contra esse tipo de absurdo, porque só de tentar anistiar essa gente, isso já é um absurdo. Vamos ver e comentar. Que qualquer debate pode e deve ser feito. O que deveria existir entre os senhores parlamentares e senhoras parlamentares era o respeito naqueles que defendem uma tese ou defendem outra tese. E não essa gritaria desenfreada que os ouvidos são surdos para ouvir o contra-argumento. Isso aqui não é um terreiro de briga de galo, não. Até porque eu respeito muito aqueles deputados ou as deputadas que votaram no ex-presidente. Eu respeito muito. A deputada Bia Kicis sabe disso quando presidiu essa sessão. Mas o xingamento, o palavrão de baixo calão, isso depõe contra o que é esse fórum importante aqui da casa. Vossas Excelências deveriam... Eu respeito aqueles que estão defendendo a anistia para o ex-presidente. Eu respeito aqueles que foram e orientaram a busca, a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Que estão sendo condenados ou não. Eu respeito a opinião daqueles que querem votar a anistia. Eu tenho uma opinião diferente. Não é momento para isso. O país pede outra discussão, outro debate. E Vossas Excelências... Eu não tenho respeito, não. Especialmente pelo que tentou dar o golpe e quem estimulou. Zero respeito. Zero respeito. Para mim, são fascistas. São fascistas, são neofascistas. São inimigos da democracia. Mas essa é só a minha visão. Sequer alguns aqui têm ouvidos abertos para ouvir o contra-argumento. Vossa Excelência, a presidenta disse bem, todo mundo aqui vem demandado pelo povo, todo mundo aqui foi eleito, independente da configuração ideológica ou não. Eu nunca, aliás, eu quero dizer aqui, alguém, quando eu terminei de falar, falou assim, cuecão, não sei o quê. Isso, é bom dizer aqui, talvez eu seja um dos poucos aqui que não tem um processo da justiça. Fui inocentado em tudo, então eu solicito que vocês respeitem como eu respeito vocês. Aqui nesta comissão, porque isso aqui é um fórum importante desta casa. Isso aqui não é para ficar fazendo xingamento indevido. Aqui tem que prevalecer o respeito, porque é ele que nutre as relações interpessoais e políticas aqui dentro com base no diálogo. Dito isso, senhora presidenta, eu quero fazer aqui uma manifestação importante sobre a economia brasileira, sobre o nosso governo. O Brasil hoje está vivendo um momento especialíssimo. A economia se recuperou e hoje todas as indicações que temos é que o Brasil entrou no ritmo acelerado e sustentável de crescimento de sua economia. Isso é absolutamente verdadeiro, viu? Quem duvida disso daí não está acompanhando os dados. PIB aumentou, a inflação está caindo. Teve uma reportagem recente sobre a queda da inflação, mas enfim, vamos lá. Até o PIBão cresceu para aqueles agorentos que torcem contra o Brasil e contra a nossa economia popular. A deflação que é anunciada, sabe por quê? Porque os preços dos alimentos estão caindo. Isso é muito importante. Os preços estão diminuindo e o país entrando num processo de crescimento com sustentabilidade e geração de emprego e renda. O emprego está sendo gerado. E a inflação sob controle, portanto o Brasil caminha para ter um crescimento esse ano em mais de 3% do PIB, porque no período que o Lula governa o Brasil, nós já temos em média quase 3% de crescimento. Esse é o Brasil real. O Brasil que foi retirado do mapa da fome, das pessoas que deixaram de migrar, que saíram do mapa da fome e agora migraram para uma situação pelo menos confortável através da reorganização dos programas sociais, das medidas que nós aprovamos aqui, dos projetos importantes que nós aprovamos aqui, que dão a governabilidade necessária para que o presidente Lula possa governar e fazer as mudanças que o governo foi eleito diretamente pelo povo e tem que ser respeitado. Aqui não é bravata, as urnas disseram. Tem presidente da República, tem governo, tem previsibilidade, tem estabilidade política e jurídica. Até porque nós aprovamos todas as matérias aqui nesta casa. Inclusive, com muitos que no dia de hoje, alguns até defendem a anistia, que eu respeito. Eu estou absolutamente contrária. Acho até que tem muitas as pessoas mais simples foram levadas a cometer esses crimes. Aqueles que orientaram, aqueles que financiaram. Eu sempre disse, se é para condenar, tem que condenar os de cima. Aqueles que organizaram, patrocinaram e fizeram aquele atentado. Tem que condenar todos, porque esses, os de baixo, que foram enganados, não é? Quando cometem crimes graves, têm que ser responsabilizados também pela sua estupidez, não é?
Mas é óbvio, e aí eu concordo com o deputado, que os de cima, os que financiaram, os que incentivaram, também têm que ser responsabilizados. E muitos estão ainda sem ser. Né? Agora, o respeito fica por conta dele, que é muito educado. Esse respeito todo, especialmente a quem atentou contra a democracia brasileira, eu, como um democrata radical, não tenho não. Mas enfim. Não é o presidente da República, um ou outro, mas sobretudo a democracia, ao parlamento, ao poder judiciário, aos três prédios que simbolizam a República. É por isso, senhora presidente, que esse momento é muito especial para o Brasil. O Brasil está vivendo outro momento, o investimento externo chegando, a economia se acelerando, e eu não tenho dúvida que nós vamos chegar no final do ano com a economia estabilizada. Aí sim, nós podemos ter, nesses 4 primeiros anos do governo do presidente Lula, uma média de crescimento em mais de 3,5%. Esse aqui é o Brasil real. É o Brasil da economia popular, é o Brasil do combate à fome, do salário mínimo. O salário esse ano veio no pilô para cá, vai aumentar quase R$100, recuperando, portanto, o poder de compra da classe trabalhadora brasileira. É isso que está fazendo o Brasil girar, a economia girar, e as oportunidades estão surgindo nesse momento tão importante que o Brasil está vivendo. Essa discussão deveria, presidente, ser feita em outro momento, e não agora, porque ela dilacera. Nós estamos num período eleitoral, nós não estamos aqui discutindo que é preto, que é branco, não. Nós estamos dizendo o seguinte: não é momento para discutir uma matéria desse tamanho. Não existe momento para discutir matéria de anistiar golpista. Aí eu discordo de novo do deputado, do PT. Não tem momento, porque golpista não tem que ter anistia. Não existe isso. Isso daí é um excrescência. E eles estão tentando durante o período eleitoral porque querem os votos daqueles que têm natureza golpista. E nós temos que aproveitar o momento eleitoral, sim, para mostrar essa gente e para mostrar para os brasileiros em geral, não é? Como esses bolsonaristas que estão tentando fazer isso, eles próprios têm uma natureza golpista. Se o golpe tivesse acontecido no Brasil com o apoio dos militares, eles todos estariam em espaços de cargos de poder, enquanto todos os outros que defenderam uma alternativa democrática estariam ou presos ou exilados. Isso não deve ser esquecido. Mas, enfim. Vossas Excelências poderiam discutir conosco, vamos discutir depois da eleição, e não agora. E uma comissão convocada com pauta única para discutir esse assunto. Isso não é razoável para o parlamento, respeitando aqueles que têm sua opinião, porque eu entendo também que nós não podemos dar anistia àqueles que atentam contra a democracia. Muitos já foram presos na época da ditadura militar por lutar pela democracia. A democracia é uma cláusula pétrea, ninguém pode agredi-la, ninguém pode ameaçá-la como alguns tentam fazer. É por isso... Agora sim, José Guimarães, agora sim, é exato. Por isso que esse momento, ele é forte aqui dentro. Essa comissão não deveria fazer essa votação hoje. Por isso que nós estamos nos insurgindo e evitando que essa comissão, em apenas uma sessão, anistie. Ninguém sabe qual o alcance disso, ou ela pretende o quê. Nós não podemos, nós temos que ter compromisso com a República e com a democracia. É por isso que eu quero fazer essa manifestação em nome do governo. Um apelo aos meus colegas parlamentares. Vamos deixar essa votação para depois, até para estabelecer daqui para frente uma convivência minimamente razoável entre nós, e não fazer da nossa relação uma praça de xingamentos aqui dentro da CCJ. Isso é inaceitável. É por isso, presidenta, que essa minha manifestação é um apelo que faço aos partidos da base. Pode até ter alguém na base que concorde, mas não é momento para a gente discutir isso. Eu apelo para que na próxima votação a gente consiga estabelecer aqui nesta comissão aquilo que é fundamental, remeter essa discussão para após as eleições. As eleições estão bem pertinho. Nós temos só essa semana, só depois do dia 6. Portanto, nós temos tempo de sobra para dialogar, para conversar, para debater esse tema. Por isso que eu quero fazer, presidenta, essa manifestação em nome da verdade, em nome do respeito e em nome da liberdade e da democracia. Muito obrigado. E acabaram adiando, né? Agora, além da questão do adiamento, isso não deveria ser cancelado, né? Não tem que ter essa discussão de anistiar golpista. Essa é a minha posição. Obrigado. Enfim, mas os que tentam anistiar estão por aí, né? Os que tentam anistiar, os que tentam passar pano para criminosos, inimigos da democracia, então, e aí a gente sabe quem eles são. Esta agora, eles serem enfrentados nas urnas, eles serem enfrentados nas ruas e nas redes. E para enfrentar nas redes, fortaleça o canal A Nova Máquina do Tempo, se inscrevendo, divulgando, quem sabe virando membro ou apoiador. E se gosta muito do que a gente faz, pode dar um pix no andretj@terra.com.br, né? O TJ de Teixeira Jacobina, né? Meu nome. Ajudando a gente e fortalecendo o canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.